Hayakamaru foi amaldiçoado por demônios e nasceu sem corpo, o que fez seu pai abandoná-lo na natureza para morrer. Mas ele sobreviveu graças à sua força inabalável e uma vontade de viver de dar inveja, tornando-se o mais temido caçador de demônios da região, lutando com membros protéticos. Seu único objetivo é derrotar todos os demônios e recuperar seu corpo que lhe foi roubado. No Japão antigo, vivia um senhor feudal chamado Daigo, obcecado por poder, que sonhava em controlar o reino inteiro. Os deuses, porém, não estavam muito afim de colaborar, já que sua região sofria com epidemias e fome, destruindo a economia por completo. Um dia, ele resolveu tomar as rédeas da situação e foi ao Templo dos Demônios, onde estátuas desses monstros ancestrais eram erguidas. Lá, ele encontra um sacerdote que tenta impedi-lo, mas Daigo, sem pensar duas vezes, mata o velho, desferindo 2 golpes nas costas e então se vira para os demônios. Ele fez um pacto, oferecendo-lhes o que quisessem em troca de se tornar o homem mais poderoso e rico da região. Os demônios parecem responder. Um vento apaga as velas, antes que um raio ilumine o cômodo, seguido por um trovão estrondoso, deixando uma marca na testa de Daigo. Ele volta para casa e, algum tempo depois, sua esposa entra em trabalho de parto e um menino nasce. Mas assim que o bebê chora, um raio atinge o quarto novamente, decapitando a estátua de Buda, enquanto Daigo corre para dentro e as parteiras fogem gritando de pavor. Ele surge lá dentro e vê a esposa com um bebê enrolado em panos nos braços, a quem ela chamou de Hakimaru. Uma das mulheres mais velhas parece chocada enquanto Daigo pega o menino dos braços da esposa. Mas assim que ele desfaz o pano, fica horrorizado ao ver um menino sem pele, sem membros e sem órgãos, mal respirando em seus braços, coberto de sangue. A esposa olha para Daigo e implora para que ele fique com o menino, e o crie como seu, mas Daigo apenas ri, afirmando que os demônios pegaram o que queriam, e agora o farão o homem mais poderoso do reino. Ele olha para a esposa e diz que eles terão outro herdeiro, e entrega o menino à mulher mais velha, para que ela o abandone na água para morrer. A esposa chora e implora para que ele o deixe viver, mas Daigo a segura enquanto a mulher leva a criança. Ela vai até a margem de um rio e tenta afogar a criança, mas vê-lo respirar a faz pensar 2 vezes. Então, ela o coloca em um barco e o solta, dizendo que agora só a sorte poderá protegê-lo. Imediatamente depois, um monstro gigante surge atrás dela e a despedaça, matando-a na hora. Um músico errante com seu instrumento parece notar que algo não está certo, e mesmo cego, sente o monstro por perto, saca sua espada e o mata com um único golpe. O menino, porém, continuou navegando em um barco à deriva, e acabou sendo encontrado por um homem chamado Chukai. Ele era um ex-soldado que torturava inimigos, mas um dia largou tudo e decidiu expiar seus pecados, criando membros protéticos gratuitamente para quem os perdesse, tornando-se um médico. Ele pega Hayakimaru e fica chocado ao vê-lo ainda respirando e chupando o polegar. Leva-o para casa e o cria como seu filho, projetando próteses novinhas em folha, pois nunca tinha visto um menino nascer praticamente sem partes do corpo. Alguns anos se passam, e Hayakamaru é um menino que vive correndo e brincando entre as árvores. Chukai o deixa fazer o que quiser, pois ele parece ser uma criança extraordinariamente curiosa, muito forte e intuitiva. Ele aprende a distinguir o que é comida ao pegar um caranguejo, mas seu pai o leva para casa, onde cozinham e comem. Um dia, enquanto Chukai cortava lenha, Hayakimaru se aventura na floresta e é subitamente atacado por um demônio gigante, parecido com um lobo, com garras incrivelmente longas. O lobo o derruba no chão, enquanto Hyakamaru usa os braços para se proteger. O lobo tenta mordê-lo, mas ele desvia e ganha tempo suficiente para que Chukai o encontre e atire um machado no lobo, ferindo-o e o espantando. Chukai fica em choque ao ver um demônio de verdade, pois só tinha ouvido falar deles em contos. Ele leva Hakimaru de volta e o remenda, depois o deita, mas de repente Hakimaru acorda e começa a olhar para o teto. Chukai tenta verificar o que há de errado, apenas para perceber que um demônio estava escondido no teto, tentando matar Hakimaru, que imediatamente foge depois de ser visto. Chukai percebe que esses demônios estão atrás de Hakimaru por causa de alguma maldição, e ele não vai deixar o menino morrer. Então, no dia seguinte, entrega-lhe uma espada de madeira e começa a ensiná-lo a lutar, pois não estará sempre por perto para protegê-lo. No começo, ele não sabia bem como usar a arma, mas continuou treinando e várias estações se passaram enquanto ele seguia o regime, ficando cada vez melhor. Vários anos se passaram, e agora ele é um jovem extremamente habilidoso com a espada, capaz de matar demônios facilmente usando apenas uma espada de madeira sem fio. Todo santo dia, ele vai para a floresta e acaba encontrando um novo demônio que ele mata e volta todo ensanguentado e ferido, mas ele não sente dor no corpo, então nem percebe que está machucado ou sangrando. Isso o torna extremamente destemido e o faz não pensar nas consequências, pulando em uma luta sem considerar que poderia se machucar. Chukai o remenda naquela noite e pensa se deveria impedi-lo de matar mais demônios, pois não quer que ele se machuque. Mas no dia seguinte, Hayakimaru é atacado novamente por um demônio, e enquanto tenta fugir, o demônio usa sua língua camaleônica para amarrar a perna de Hayakimaru e puxá-lo para si.
Em retaliação, Hyakimaru apunhala o demônio no rosto com sua espada de madeira, matando-o imediatamente. Chukai corre para ver se ele está bem, quando de repente Hyakimaru cai no chão, seu corpo começa a tremer e uma de suas pernas protéticas se solta. No lugar da perna protética, uma nova perna de osso e carne começa a se formar, chocando Jukai profundamente, pois ele não tem ideia de como algo assim poderia acontecer. Jukai percebe que alguém deve ter feito um pacto com os demônios, sacrificando o corpo do pobre garoto, e que ao matar os demônios, ele está começando a recuperar essas partes. Isso o faz perceber que Hyakimaru quer seu corpo de volta e não vai parar de matar demônios até conseguir o que deseja. Então, ele decide equipá-lo com uma espada de verdade e com o coração pesado se despede, abraçando uma última vez antes que Hyakimaru inicie sua perigosa jornada de caça aos demônios. Hyakimaru se move de cidade em cidade procurando monstros. Um dia, enquanto estava numa ponte, ele sente um monstro vindo do rio e também nota um grupo de homens espancando um garotinho que parecia ter roubado algo deles. Eles espancam o garoto, mas ele tenta revidar e atira pedras neles 2 vezes, antes de apanhar ainda mais. Finalmente, o homem gordo se cansa e decide matar o pobre garoto, forçando sua cabeça para debaixo d'água. De repente, eles notam Hyakimaru parado, observando uma pilha de lixo aparentemente normal flutuando rio acima, quando, do nada, a pilha se transforma em um monstro que parece o Muk do Pokémon. O monstro imediatamente engole o gordinho, comendo-o vivo, antes de agarrar os 2 capangas também, matando-os na hora. O monstro agarra o garoto também e estava prestes a comê-lo, quando Hayamura remove sua mão protética para revelar uma lâmina de espada por dentro e corta o monstro, salvando-o por menino antes de ser atacado por ele. Ele rapidamente sobe na ponte e remove o outro braço também, revelando outra lâmina, e começa a desviar do monstro enquanto ele o ataca impiedosamente, subindo até a ponte. A ponte desaba sob o peso do demônio, e a madeira caindo mata o monstro. Hyakamura sai da água, onde o garoto corre até ele e se apresenta como Dororo, antes de ajudá-lo a recolocar os braços protéticos. Dororo tenta falar com ele, mas percebe que Hyakimaru não consegue ver nem falar, sendo basicamente como uma Helen Keller, já que todas as suas partes do corpo parecem ser protéticas. Mas, de repente, ele começa a tremer violentamente, sua máscara cai do rosto, e Dororo vê músculos sem pele por baixo, que rapidamente são cobertos por pele enquanto ele recupera seu rosto, dos demônios com quem seu pai fez o pacto. Kakimaru volta a caminhar, enquanto Dororo, ainda chocado com o que viu, começa a segui-lo, fazendo perguntas e tentando conversar, mas tudo o que recebe em troca é silêncio. Hyakimaru o ignora completamente e continua andando antes de se virar para um arbusto e começar a comer um monte de frutas. Dororo o acompanha, ainda fazendo todo tipo de pergunta. Hyakimaru então vai para o rio, e depois de remover os braços, começa a fazer espetinhos com os peixes e ia comê-los crus, antes que Dororo o parasse e dissesse para cozinhar primeiro. Dororo rapidamente põe a mão na massa e mostra a Hakimura porque é conhecido como o Bear Grylls japonês, acendendo um fogo por fricção que faria qualquer youtuber de sobrevivência passar vergonha. Com isso resolvido, ele espeta o peixe num graveto e começa a cozinhá-lo lentamente na chama, enquanto Hayakimura espera ansiosamente. Assim que o peixe fica pronto, ele o tira e entrega um a Hayakimura, que o prova primeiro, antes de começar a devorá-los faminto. Ambos comem, e Dororo dorme por perto depois, acordando uma vez após ter um pesadelo, e vai até Hyakimaru antes de dormir novamente. Na manhã seguinte, enquanto Hyakimaru estava ocupado pescando, Dororo corre até ele e afirma que eles podem ganhar um bom dinheiro, pois aparentemente há um demônio em uma vila próxima, e os aldeões estão dispostos a pagar quem se livrar dele. Ele guia Hakimaru até a vila, onde encontram um dos anciãos, que lhes diz que eles realmente querem alguém para se livrar do demônio, e os convida para descansar a noite em seu galpão. Dororo parece muito feliz dormindo com um teto sobre a cabeça e a barriga cheia, mas enquanto tenta falar com Hyakimaru, de repente, um vento sopra e apaga uma vela, antes que um som de sino seja ouvido enquanto um ser de aparência demoníaca entra no celeiro e se aproxima de Dororo. Ele está morrendo de medo e corre até Hyakimaru, dizendo para ele matar o monstro, mas Hyakimaru fica parado e nem move um músculo. Dororo tenta remover seus braços para revelar a lâmina, mas Hyakimaru permanece em silêncio e olha calmamente para frente, enquanto Dororo se arrepende de ter vindo com ele. Felizmente, porém, o demônio simplesmente se vira, e enquanto toca seu sino, sai do celeiro. Dororo olha para Hakimaru e grita com ele por não ter feito nada, afirmando que ele é inútil porque nem consegue ver quando um demônio chega. Ouvindo a comoção, um grupo de aldeões entra no celeiro e pergunta o que está acontecendo. Dororo mente dizendo que encontraram um monstro, mas ele fugiu assim que viu Hyakimaru, e que eles decidiram matá-lo amanhã à noite. Com isso, os aldeões vão embora, e ele e Hyakimaru voltam a dormir. Na manhã seguinte, são acordados pelo ancião da vila, que lhes diz que a chefe da vila quer se encontrar com eles, e que ela mesma não pode vir porque está doente.
Hakimaru e Dororo acompanham o homem até uma linda e gigante mansão. Quando o homem os empurra para dentro e fecha a porta, eles entram em um quarto escuro que é subitamente iluminado por uma bela mulher deitada em uma cama. Ela se apresenta como a chefe e os cumprimenta calorosamente antes de dizer o quanto está feliz em tê-los em sua casa. Hakimura, porém, imediatamente saca sua espada e tenta correr em direção à mulher, sendo impedido por Dororo, que lhe diz que a mulher não é um monstro e que ele está agindo como um completo idiota. Ouvindo a comoção, um grupo de aldeões entra no quarto e, vendo Hayakimaru com uma lâmina na mão, imediatamente os agarra, jogando-os em uma cela. Dororo grita com ele por sacar a lâmina contra uma pobre mulher doente e diz que vai embora assim que saírem dali. De repente, ele nota que a cela tem outro prisioneiro, que acaba sendo o mesmo sacerdote errante que matou o monstro quando Hayakamaru foi deixado no rio. Ele também é cego, mas parece sentir que já viu Hayakamaru antes. Dororo pergunta por que ele está ali, e o sacerdote responde que também foi chamado para se livrar de um demônio, mas acabou sendo preso, assim como eles. Ele conta ao sacerdote o que Hayakimaru fez, mas o sacerdote responde que depois de lutar contra demônios sem ter olhos para vê-los, pessoas como ele e Hayakimaru desenvolveram um sentido aguçado, que basicamente lhes permite ver a alma dentro do corpo de uma pessoa. Ele revela que pode ver Dororo como uma matéria branca, o que significa que sua alma é limpa e pura. De repente, porém, as velas se apagam no quarto e tanto o sacerdote quanto Hayakimaru ficam em alerta, pois sentem algo. Um braço demoníaco é visto saindo de um poço, e Hayakimaru imediatamente pula e o corta antes de seguir o rastro. O sacerdote agarra Dororo e o leva junto, afirmando que deve haver uma saída por ali, e eles acabam saindo dentro da mansão da senhora. Hayaki não hesita um segundo e arromba a porta dela, onde ela ainda está sentada, mas dessa vez parece muito mais intimidante. Ela tenta falar com eles normalmente, perguntando por que estão ali. Mas o sacerdote diz a Dororo que a alma dela é de um vermelho turvo, o que significa que ela nem é mais humana. Assim que a mulher percebe que sua fachada caiu, ela se transforma em um demônio, enquanto Hayamoru desembainha suas espadas, pronto para a luta. Ela solta um rugido, espalhando detritos por todo lado e derruba Hayakimaru com a cauda quando ele tenta atacá-la. Ela o ataca novamente, mas ele desvia antes de se lançar contra ela, enquanto ela tenta esfaqueá-lo com seus tentáculos. No entanto, Hayakimaru consegue resistir porque todos eles atravessam suas partes protéticas do corpo, deixando-o ileso. Hayakimaru avança e corta os 2 olhos dela, fazendo-a gritar de dor enquanto ela recua, enquanto o ancião da vila tenta prender Hayakimaru em uma rede, gritando para o monstro fugir. O monstro imediatamente foge para a floresta, enquanto Hayakimaru corta a rede e o persegue. Dororo grita com o homem por deixar o monstro fugir, e descobre-se que o aldeão costumava atrair viajantes para a vila, prometendo-lhes um gostinho de sua hospitalidade, mas, em vez disso, acabava os alimentando ao monstro para que ele deixasse os aldeões em paz. Hayakimaru persegue o monstro, cortando a floresta de bambu, enquanto ele para e começa a tirar estacas afiadas de bambu nele. Uma das estacas de bambu o prende, mas de repente o monstro com o sino que apareceu na noite anterior acaba distraindo o demônio, dando a Hayakimaru a oportunidade de escapar enquanto ele corta o rosto do demônio, revelando a mulher mais uma vez, que começa a se transformar em sua verdadeira face demoníaca, afirmando que os outros demônios matarão Hayakimaru, e ele jamais conseguirá seu corpo de volta. Hayakimaru então apunhala o demônio na cabeça, matando-o de uma vez por todas, enquanto o ancião da vila cai no chão, triste pela morte do demônio. Eles ouvem o sino novamente enquanto o aldeão cobre os ouvidos e todos vão até o local onde o outro monstro está parado, e ele desaparece, mostrando a Dororo o lugar onde um monte de dinheiro está enterrado. Isso o confunde, mas o sacerdote deduz que o monstro com o sino deve ser um dos viajantes que foi morto pelo demônio. O ancião da vila respondeu que a aldeia deles costumava ser muito pobre, e para piorar, um dia esse demônio entrou na vila e acabou matando um dos viajantes que passava por ali. Os aldeões ficaram horrorizados no início, mas descobriram que o viajante carregava um monte de dinheiro e acabaram roubando tudo. Isso os fez perceber essa estratégia de negócios, e eles começaram a abrigar o demônio, fazendo um pacto para que ele não atacasse nenhum dos aldeões, pois eles forneceriam humanos ao demônio e, em troca, roubariam todo o dinheiro deles. Dororo pede desculpas a Hayakimaru por chamá-lo de Helen Keller, e parece muito para baixo, mas Hayakimaru o impede e escreve seu nome na areia para que ele também possa aprender. De repente, porém, ele começa a sentir uma dor excruciante, agarra o rosto e começa a gritar, deixando Dororo e o sacerdote preocupados. Acontece que depois de matar aquele demônio, Hakimaru recupera seu sentido de dor, pois agora pode sentir as coisas quando as toca, e também pode sentir dor. Tudo isso parece um pouco demais para ele, já que é uma sensação nova. Então ele simplesmente se deita no chão, enquanto o sacerdote e Dororo conversam perto do fogo.
De repente, porém, Hayakimura se levanta e caminha até a chama e tenta pisar nela, apenas para se queimar, pois agora pode sentir dor. Ele recua, mas decide fazer de novo, pois não gosta dessa sensação e quer que ela desapareça e volte a ser como era antes, quando não sentia nada. Ele estava prestes a se queimar novamente, mas Dororo o empurra para longe do fogo e diz para ele calar a boca e dormir. No dia seguinte, o sacerdote acaba os deixando para seguir seu próprio caminho, enquanto Dororo e Hayakimaru viajam para outra pequena vila, onde começa a chover, o que fascina Hayakimaru, que fica na chuva por horas, pois é a primeira vez que ele sente a chuva em sua pele. Dororo senta perto de um santuário, esperando que ele se canse da chuva para que possam seguir viagem, quando de repente, uma jovem chama Hayakimaru perguntando se ele estava bem. Dororo se vira e vê uma linda jovem usando um vestido laranja. Ele diz a ela que Hayakimaru não consegue ouvir nada e que é um desperdício chamá-lo, mas ela continua chamando, pensando que Dororo estava brincando com ela. No entanto, depois de perceber que Hayakimaru é uma Helen Keller, ela se vira para Dororo, que lhe pergunta sobre o que ela estava orando, e ela responde que estava orando pelo retorno seguro de seu irmão, pois há 5 anos ele foi para a guerra, e ela não tem ideia de para onde ele foi depois que a guerra terminou. Dororo a olha e pergunta se ela acha que ele está morto, mas ela balança a cabeça dizendo que ele era um excelente lutador e não poderia morrer tão facilmente. A conversa deles é interrompida, porém, quando um velho vem correndo pelo caminho, mas cai e sangra até a morte enquanto pede ajuda. Tanto a garota quanto Dororo correm até o velho apenas para encontrá-lo morto, enquanto Hayakamaru começa a correr em direção à floresta. Dororo começa a segui-lo e o alcança quando ele para de repente, ao verem um grupo de homens e mulheres mortos no chão que está coberto de sangue por toda parte. Dororo sente que algo está errado, então ele rapidamente desembainha sua espada quando de repente é atacado por trás por um homem de cabelos brancos, empunhando uma linda espada. Hayakimaru consegue bloquear o ataque e o empurra, enquanto ambos caem para trás. Dororo pergunta ao homem se ele é responsável pelo assassinato dessas pessoas, e ele simplesmente responde que sua espada estava sedenta e queria sangue, e ele apenas fez o que a espada queria. Ele explica que esta é uma espada amaldiçoada que anseia por sangue humano, e assim que alguém a agarra, fica sob seu controle e não consegue parar de matar pessoas para saciar o desejo da espada. Dororo percebe que o sujeito é um completo maluco, falando que a espada ainda está sedenta. Mas Dororo vê que a alma do homem que a empunha parece inocente e limpa, enquanto a espada tem uma cor vermelho escura e turva. O homem avança em Hayakimaru com velocidade incrível, atacando-o. Ele bloqueia o primeiro golpe e recua. O homem, porém, o persegue, e Hayakimaru é forçado a desviar enquanto o outro o empurra para um duelo. As espadas se chocam várias vezes antes que o homem pare, dizendo a Hayakimaru que ambos parecem estar no mesmo nível de habilidade. O homem tenta um golpe rápido que Hayakimaru consegue desviar. No entanto, o homem o ataca novamente em rápida sucessão, arranhando-lhe a bochecha e tirando sangue. Hayakimaru é forçado a recuar até a beira do penhasco, onde o homem acredita que sua vitória é iminente e tenta esfaqueá-lo, mas ele consegue bloquear o ataque com sua perna protética restante. A espada fica presa na perna, e ele a joga fora, desarmando o homem antes de tentar cortar seu pescoço. O homem, porém, recua e acaba caindo do penhasco, ferindo-se gravemente lá embaixo. Dororo corre até Hayakimaru e lhe entrega a mão protética enquanto procura pela perna. Ele avista a perna à distância, com a espada ainda cravada nela, então tenta tirá-la. Mas assim que toca a espada, ela toma controle de seu corpo e ele não consegue mais soltá-la. Quando Hayakimaru chega para ver como ele está, Dororo já se foi, dominado pelo poder da espada amaldiçoada. O sol finalmente se pôs, e Dororo ainda está vagando por aí com a espada na mão. Ele parece exausto de andar o dia todo, mas a espada não o larga por mais que tente. Acaba encontrando 2 aldeões em um passeio noturno. Eles se aproximam para avisar que a área é perigosa para uma criança sozinha à noite, mas assim que chegam perto, ele os ataca com a espada, quase os atingindo, rasgando a roupa de um deles enquanto fogem para a aldeia. Hayakimaru observa de longe, percebendo que Dororo também caminha em direção à aldeia, e vai atrás para detê-lo. Ele finalmente chega à aldeia e encontra Dororo indo para as casas quando o confronta. Dororo parece feliz ao vê-lo, mas fica preocupado quando Hayakimaru saca a espada pronto para a batalha. Hayakimaru ataca Dororo, que desvia 2 vezes antes de passar correndo, tentando fugir, mas é imediatamente pego por Hayakimaru, que tenta golpeá-lo novamente, enquanto ele desvia, pulando no ar e cai no chão. Hayakimaru ataca Dororo, que tenta se defender com a espada, bloqueando os golpes 2 vezes antes de fechar os olhos enquanto Hayakimaru desce a espada sobre ele novamente. Felizmente, Hayakimaru estava mirando apenas na espada amaldiçoada, e ele desarma Dororo, quebrando o controle da espada sobre ele, e o garoto cambaleia e cai de exaustão. Hayakimaru, porém, não tem descanso, pois o homem de cabelos prateados se aproxima e pega a espada novamente, feliz por estar reunido com ela.
Ele conta a Hayakimaru que costumava ser um nobre samurai, mas um dia seu senhor o mandou executar um monte de inocentes do território inimigo. Como ele não conseguiu, o senhor lhe deu uma nova espada e disse para usá-la para executar um dos aldeões, ou então mataria toda a sua família. Sem escolha, ele foi até o aldeão, sacou a espada e a colocou no pescoço do homem inocente, apenas para perceber que a lâmina estava enferrujada e cega. O senhor começa a rir, enquanto o inocente sofre e diz ao homem que a espada estava guardada no sótão e deveria ser uma espada sobrenatural, que fica mais afiada a cada vez que bebe sangue. Mas ele acha que isso é um conto de fadas. Algo, porém, muda dentro do homem, que começa a cortar violentamente a cabeça do inocente, e surpreendentemente a espada começa a ficar mais afiada. O senhor ri e manda-o matar todos os outros aldeões inocentes, mas a essa altura, o homem está totalmente sob o controle da espada e mata cada um dos aldeões antes de se virar para seu senhor, alegando que a espada ainda estava sedenta por sangue e o matou também. Desde aquele dia, ele tem vagado de aldeia em aldeia, matando quem cruza seu caminho em sua busca interminável para saciar a sede da espada. Dito isso, ele ataca imediatamente Hayakimaru, que bloqueia seus golpes enquanto o homem de cabelos prateados o empurra para trás com sua investida incessante de golpes de espada. Suas espadas se chocam novamente e Hayakimaru desvia do próximo golpe antes que voltem a se enfrentar. O homem de cabelos prateados se vira e tenta acabar com Hayakimaru de uma vez, mas Hayakimaru novamente usa seu braço protético para bloquear a espada e desembainha sua segunda espada, golpeando o homem e quebrando sua espada enquanto ele cai no chão molhado, morrendo. De repente, a mesma jovem que eles conheceram no santuário surge da casa próxima e corre até o corpo do homem moribundo, começando a chorar. Acontece que ele era o irmão por quem ela estava rezando, que foi para a guerra e nunca mais voltou. Dororo a olha com simpatia e devolve os braços de Hayakimaru a ele. De repente, ele agarra a cabeça e começa a sentir a dor novamente, antes que suas orelhas caiam, e ele possa ouvir tudo pela primeira vez na vida. Dororo e Hayakimaru deixam a aldeia e fazem uma fogueira perto de um riacho para a noite. Hayakimaru está muito sobrecarregado com o novo sentido da audição e não consegue se concentrar ou entender o que está acontecendo ao seu redor, mantendo as mãos sobre as orelhas para tentar evitar que qualquer som o machuque. Dororo diz a ele que deveria se acostumar rápido, mas sente pena. Então ele acaba cobrindo as orelhas de Hayakimaru com um pedaço de pano extra para que os sons fiquem mais abafados, e parece funcionar, pois ele parece mais confortável do que antes. Enquanto Dororo falava, porém, Hayakimaru sente um monstro se aproximando e desvia bem a tempo, enquanto um demônio pássaro gigante passa zunindo por eles. Ele saca suas espadas quando o demônio retorna para atacar, mas Hayakimaru desvia e tenta atacar, mas erra. O pássaro ataca novamente, e dessa vez atinge Hayakimaru derrubando-o. Ele se levanta, mas está se distraindo com todo o som vindo de perto, e é derrubado mais uma vez quando o pássaro o acerta. Dororo percebe que terá que ajudar na próxima vez que o pássaro vier. Ele diz a Hayakimaru a direção de onde o pássaro está atacando, e ele consegue golpear o pássaro várias vezes antes que ele o agarre com suas garras e tente voar. Ele o golpeia de novo e de novo, mas se machuca gravemente no processo. O pássaro o derruba no chão e voa para longe, apenas para retornar para outro ataque, enquanto Hayakimaru está caído, ferido no chão. Felizmente, porém, o sacerdote surge do nada e abate o pássaro de forma espetacular, matando-o imediatamente. Hayakimaru parece estar em choque, sentado ali imóvel, pois todas essas novas sensações estão se tornando demais para ele. Eles o deitam sobre um pano e o sacerdote enfaixa um pouco suas feridas, enquanto Hayakimaru novamente cobre as orelhas, tentando bloquear o som. Dororo diz ao sacerdote que a audição de Hayakimaru voltou, mas agora o deixou fraco, ao que o sacerdote responde que ele ainda não está acostumado e tenta afastar a mão de Hayakimaru, mas não consegue. Eles dormem no chão aquela noite, mas na manhã seguinte, Hayakimaru é acordado por uma linda voz de uma garota cantando uma canção. Ele segue o som até um riacho, onde avista uma garota lavando o rosto. Ele se abaixa e entra no riacho tentando tocá-la, mas tropeça, pois seu corpo ainda está ferido. A garota o segura e pergunta se ele está bem, mas obviamente ele não consegue falar, então não responde. Felizmente, porém, Dororo corre atrás dele e explica sua condição à garota, que se apresenta como Mio, e o convida alegremente para sua casa, para que ela possa cuidar dele, pois tem alguns remédios. Eles entram em um templo aparentemente destruído, onde ela os faz sentar enquanto Hayakimaru deita no chão com febre, e Dororo coloca panos molhados em sua cabeça. Ela entra e lhes diz que mora ali com um monte de crianças órfãs que perderam tudo por causa da guerra, e agora não tem ninguém para cuidar delas. Eles acabaram se unindo, e ela é a mais velha do grupo, então cuida de todos. Ela chama o resto do grupo que estava escondido lá fora, e todos entram. Um dos garotos, que parece ser o mais velho das crianças, entra com uma vassoura e diz a todos para saírem para que Mio possa dormir um pouco antes de trabalhar.
Ele explica que Mil trabalha para um dos militares do senhor, pois uma guerra está se formando novamente. As forças estão estacionadas por perto, então ela trabalha para eles à noite, servindo os homens que vão para a guerra. Ela se levanta e sai do quarto com um sorriso, enquanto o garoto lhe diz para comer algo antes de dormir. Ele também pega um pouco de mingau de batata para Dororo e o sacerdote comerem, e depois vai para os fundos lavar a louça. Dororo se aproxima e pergunta se pode ajudar, mas o garoto recusa, dizendo que ele é um convidado. Dororo, porém, insiste e começa a exibir suas habilidades de limpeza enquanto o sol começa a se pôr. Mio surge de seu quarto e diz a todos que está indo trabalhar, então eles devem cuidar uns dos outros. Ela entra no quarto de Hyakimaru e verifica sua febre, certificando-se de que ele está bem, o que o acorda antes de ela sair da casa. Ela começa a cantarolar a canção, enquanto Hyakimaru a observa com anseio, enquanto ela se afasta para a floresta. O sacerdote também decide sair para uma caminhada, dizendo a Dororo que tentará encontrar um caminho seguro para eles se moverem, para que não sejam pegos na guerra. Na manhã seguinte, Hyakimaru acorda cedo e senta nos degraus do templo, esperando por ela, e parece feliz quando ela chega e o avista. Ele a olha, enquanto Dororo lhe diz que Hyakimaru consegue ver a cor da alma de uma pessoa e pode facilmente descobrir onde os demônios estão. Hyakimaru, porém, não se importa com mais nada e aponta para a boca dela, movendo a própria boca. Ela não entende o que ele está tentando dizer, mas ele continua repetindo o gesto, fazendo Dororo acreditar que ele quer que ela cante sua canção. Ela fica meio envergonhada, mas então começa a cantar a canção, enquanto Hyakimaru a ouve feliz, pois não acha a voz dela dolorosa. Quando eles entram, até o sacerdote volta e todos se sentam em um dos cômodos, onde o sacerdote os informa que encontrou um terreno vago na floresta, em um local muito seguro, pois o exército não conseguirá alcançá-lo. O terreno também é fértil, então eles podem até cultivar alimentos se quiserem. Mil parece muito feliz com isso e diz ao sacerdote que tentará se mudar para o local o mais rápido possível, mas o sacerdote responde que ele já está ocupado por um demônio, que vive na cratera de areia em frente à casa. Ao ouvir isso, Hyakimaru imediatamente se levanta e começa a caminhar para fora, na direção da casa. O sacerdote tenta detê-lo, dizendo que ele ainda não se curou das feridas recebidas na batalha anterior, mas ele parece irredutível e continua andando. O sacerdote solta um suspiro profundo e diz a Dororo para ficar ali, pois ele irá atrás de Hyakimaru e tentará derrotar o demônio. Quando chegam à casa, a noite já caiu, e o sacerdote mostra a Hyakimaru onde o demônio está. Hyakimaru imediatamente saca sua espada, mas faz uma careta quando as feridas reabrem e ele começa a sentir a dor novamente. O sacerdote lhe diz que eles deveriam voltar e esperar que ele se cure, mas Hyakimaru recusa. De repente, o demônio emerge da cratera e começa a girar, formando um redemoinho de areia que os puxa para dentro. Hyakimaru imediatamente pula de rocha em rocha, tentando não cair, enquanto o sacerdote tenta atacá-lo, mas erra. Isso, porém, dá uma abertura a Hyakimaru e ele imediatamente pula, esfaqueando o demônio, mas o demônio o empurra e morde profundamente sua perna real, tirando o sangue. Felizmente, o sacerdote consegue salvar Hyakimaru, puxando-o para fora da cratera enquanto ele grita de agonia porque sua perna foi completamente arrancada. O velho sacerdote o salvou e o leva de volta ao templo antigo, onde Dororo se aproxima correndo, explicando como Hyakimaru não era forte o suficiente e ainda estava se curando de suas feridas anteriores, e foi por isso que acabou tendo o pé arrancado. Eles rapidamente o trazem para dentro e começam a lavar a ferida quando Mil volta do trabalho. Ela fica horrorizada ao ver Hyakimaru em tão mau estado e rapidamente começa a ajudá-los a lavar suas feridas. Mais tarde à noite, Hyakimaru se lembra da luta com o estranho monstro inseto, tentando pensar em uma maneira de derrotá-lo. Cansado de esperar tanto e ansioso para dar a Mil esta casa como presente, ele decide tentar se levantar com a ajuda de uma espada, mas falha miseravelmente e cai. Mil corre até ele e o deita novamente, dizendo que ele não deveria se mover de seu lugar enquanto ainda está doente. Ela começa a conversar com ele e pede para ele dizer algo com a boca, pois ela nunca realmente ouviu a voz dele. Hyakimaru, porém, não sabe falar de jeito nenhum, e simplesmente aponta para as orelhas, dizendo a ela que sua própria voz é muito alta para ele, e ele tem medo dela. Mil ri dele e diz que ele aprenderá a viver com isso em breve, antes de decidir cantar uma canção para ele, já que ele realmente gosta. Hyakimaru simplesmente a ouve maravilhado, enquanto Dororo e o velho sacerdote observam de longe, ainda achando difícil acreditar que Hyakimaru realmente gosta da voz de alguém. Ela diz a Hyakimaru que costuma cantar essa canção quando está triste, mas desde que ele veio pra cá, ela começou a cantá-la quando está feliz também. Ela então pergunta a Hyakimaru se ele acha que a alma dela é corrupta, porque ela está trabalhando para os dois lados na guerra, mas Hyakimaru só consegue ver uma alma pura nela, e segura a cabeça dela em suas mãos para que ela saiba. Naquela noite, ela sai para trabalhar novamente e diz a Dororo que ele deve garantir que Hyakimaru não saia de casa e nem pense em lutar contra aquele monstro, custe o que custar. Dororo volta para Hyakimaru e o encontra ocupado esculpindo um pedaço de madeira para fazer uma perna, mas ele o impede e começa a alimentá-lo com um monte de comida e a fazê-lo beber água, porque a hidratação é o maior inimigo da humanidade depois de uma fila no banco.
Na manhã seguinte, quando Dororo acorda, ele encontra Hayakimaru praticando com sua nova perna de madeira lá fora, no chão, enquanto as crianças o observam maravilhadas. Mio novamente sai para trabalhar, e mais uma vez, diz a Dororo para manter Hayakimaru dentro de casa. Um dos garotos diz a Hayakimaru que eles também encontraram um monte de coisas legais e o levam para dentro, onde lhe mostram um monte de espadas enferrujadas deixadas no campo de batalha após a guerra. As crianças afirmam que pegaram as espadas apenas como uma lembrança do que passaram, e que têm apenas um objetivo coletivo na vida: criar uma fazenda de arroz onde possam cultivar e comer o máximo de arroz possível. À noite, Hayakimaru decide escapar e vai lutar contra o demônio mais uma vez. Ele corre ao redor do monstro, atacando-o de diferentes ângulos, mas não estava funcionando. Ele muda para uma estratégia muito perigosa e corre até o demônio, pulando ao redor dele antes de atacá-lo de frente. O demônio rapidamente morde sua outra perna de madeira, pegando-o novamente. Mas Hayakimaru revela que ele cravou uma daquelas espadas que o garoto lhe mostrou em sua perna de madeira e a remove para esfaquear o monstro na boca antes de pular bem alto no céu e cortar a cabeça do demônio, matando-o imediatamente. Dororo também chega à cena e descobre que a perna que havia sido cortada de Hayakimaru se regenerou depois de matar o demônio. Ambos voltam para o templo para dar a boa notícia a todos. De repente, porém, Hayakimaru para e aponta na direção do templo, onde uma fumaça densa está subindo. Eles imediatamente sobem os degraus correndo e ficam horrorizados ao ver samurais matando todas as crianças e queimando o templo inteiro. Dororo se aproxima e fica mortificado ao ver Mio e todas as crianças mortas no chão, enquanto o comandante das tropas o olha e pergunta se ele era um deles. Dororo não tem a menor ideia do que está acontecendo e tenta correr até Mio para ver se ela está bem, mas é capturado pelo comandante, que o pega e o joga no chão. Ele então se aproxima e levanta sua espada para matá-lo, quando seu braço inteiro é cortado. Nosso garoto Hayakimaru chega, ainda sem entender o que aconteceu ali, pois não consegue ver nada, mas sente que algo está errado. Dororo corre até Mio, tentando salvar a vida dela, enquanto Hayakimaru é cercado pelos soldados. Ele fica ali, olhando para Dororo sem entender o que aconteceu, quando ouve a voz moribunda de Mio cantando a canção que ele tanto ama. Isso o leva ao limite, pois ele percebe que ela está morta e seus gritos se elevam acima de todos os outros sons próximos, enquanto ele perde completamente o controle e enlouquece. Ele esfaqueia o primeiro inimigo no pescoço, matando-o imediatamente, antes de desviar do golpe do outro e matá-lo também. Ele então avança e mata mais 3 em rápida sucessão, gritando em agonia pois a única voz que poderia acalmá-lo estava morta, e ele nunca mais poderia ser acalmado. Ele vai até o outro soldado e o fatia como se fosse salada, matando o último soldado também, impiedosamente, antes de avançar em direção ao comandante de um braço só, que tenta recuar e implora por misericórdia, dizendo que a garota era uma espiã, pois estava trabalhando nos 2 acampamentos do exército. Mas Hayakimaru não dá a mínima e avança em sua direção, pronto para a matança, quando Dororo corre até ele e o impede com todas as suas forças, dizendo para ele não se tornar um monstro e se controlar. Hayakimaru o empurra, mas Dororo o agarra novamente, enquanto o comandante foge rapidamente. Dororo lhe mostra um saco de arroz que Mio conseguiu e queria semear no chão para criar campos de arroz. Ele lhe diz que ela nunca perdeu a humanidade ou a esperança, mesmo em circunstâncias tão terríveis, e que ele também não deveria. Isso derruba Hayakimaru, que cai de joelhos e abraça o amor de sua vida antes de se despedir dela, enquanto o templo ao redor dele desmorona em pó. No dia seguinte, eles decidem continuar sua jornada e voltam a seguir a estrada, tentando afastar as memórias desse evento. Hayakimaru e Dororo seguem seu caminho novamente, caminhando por uma floresta desolada, enquanto Dororo olha para um Hayakimaru silencioso, que ainda segura o saco de arroz que Mio conseguiu, ainda atormentado pelas memórias de uma ferida muito aberta. Dororo tenta falar com ele, mas, como de costume, ele está extremamente silencioso, apenas caminhando em frente. Dororo até tenta fazer cócegas para tentar fazê-lo rir, mas Hayakimaru permanece completamente imóvel. De repente, eles ouvem a voz de um homem vindo de perto, e a princípio Dororo pensa que o homem está zombando dele, então ele começa a jogar pedras por toda parte. Mas ele de repente avança e encontra o homem encapsulado em uma teia entre as árvores. Hayakimaru avista o monstro-aranha e imediatamente pula nas árvores e corta as teias para libertar o homem, pouco antes de o monstro decidir atacá-lo. Ele desvia e ataca o monstro, ferindo-o antes que o monstro o empurre e use suas teias para amarrá-lo a uma árvore antes de fugir. Eles tentam perseguir o demônio, mas o perdem na floresta antes de chegar à beira de um penhasco. Dororo, no entanto, acaba localizando uma vila à distância e parece feliz, pois agora podem ir lá e, quem sabe, encontrar algo para comer. Eles entram na vila, mas a encontram super bem defendida, com guardas por todo lado. Dororo pergunta o porquê de tanta segurança e um guarda responde que houve sequestros à noite na vila, e eles só querem garantir que ninguém se machuque. Ambos se aproximam da escadaria do templo, e Dororo diz que o sequestrador deve ser o monstro-aranha.
Se o matarem, a recompensa é certa. O monstro, por sua vez, se transforma numa mulher pálida, toda de branco, e se deita num leito de flores, fraca e sem forças, pois não conseguiu sugar a energia vital de ninguém naquela noite. Juro que já vi esse cenário em um daqueles animes de cultura que assisto à noite, sabe? Dando um trato no meu amigão. Enfim, na manhã seguinte, um homem de bom coração encontra a leoa demônio inconsciente e logo vai ver como ela está. Ela acorda e parece chocada por estar tão perto de um humano à luz do dia, mas ele imediatamente se desculpa por assustá-la e a convida para acompanhá-la até sua casa, já que ela parece muito frágil e cansada. A demônio está fraca demais para qualquer coisa, então decide esperar a hora certa. O homem a leva para casa e a encosta na parede. Rapidamente, ele põe o café da manhã que fez para si numa tigela e entrega a demônio, mandando-a comer. Ela parece uma gringa sem noção que não sabe usar hashi e começa a comer com as mãos mesmo. Os brasileiros estão orgulhosos? Apesar das reservas, ela acha o prato uma delícia e come tudo, antes de perguntar ao gentil homem se ele já tinha comido. O homem mente dizendo que já comeu o suficiente e sai para o trabalho. No caminho, ele encontra Hayakimaru e Dororo, que também estão pela vila, coletando informações. Eles notam uma grande multidão reunida perto de um quadro de avisos. Eles descobrem que há uma recompensa oficial para quem encontrar o sequestrador da área. Isso dá a Dororo um novo gás, e ele orgulhosamente declara que eles vão, com certeza, pegar a grana depois de derrotar o monstro que anda sequestrando essa gente. Depois disso, Hayakimaru e Dororo vão novamente para a escadaria do templo, onde comem as frutas silvestres que conseguem encontrar enquanto esperam a noite cair para poderem encontrar o demônio e matá-lo, reivindicando a recompensa. O gentil homem volta para casa e encontra a mulher que o esperava. Ele se aproxima, vê o rosto pálido dela e diz que ela parece mais fraca. Decide pegar mais comida, mas nota uma barata na tigela dela. Em vez de matar, ele vai até a janela aberta e a solta lá fora, dizendo que toda a vida merece uma chance e que não se deve tirar a vida de ninguém de jeito nenhum. A mulher acha o homem muito estranho, mas come a comida que ele lhe dá, sem mais nem menos. Tarde da noite, a mulher acorda e vê o gentil homem dormindo. Ela se aproxima, prestes a sugar sua força vital, quando de repente se lembra do gesto dele. Então, decide só comer o resto da comida e volta a dormir. Na manhã seguinte, Hayakimaru e Dororo estão exaustos. Andaram a noite toda pela vila, mas nada de monstros. De novo vem uma multidão enorme no mesmo lugar, com um quadro de avisos. Descobrem que a recompensa pelo monstro aumentou, pois mais um homem foi sequestrado na noite passada. Isso surpreende Dororo, já que andaram a vila toda a noite e não viram um demônio sequer, impossível ser obra de um. Ele olha tristemente para Hayakimaru, pois ambos estão famintos, sem comer direito há 2 dias. Eles decidem voltar para a escadaria do templo e esperar a noite mais uma vez, e se não encontrarem o monstro, partirão pela manhã. O gentil homem, por outro lado, volta para sua casa à noite e encontra a mulher em péssimas condições. Ela parece extremamente frágil, então ele verifica a febre. Diz que não há médico na vila e que precisam tirá-la dali antes que piore, mas é mais fácil falar do que fazer, pois o senhor da região não deixa ninguém sair, querendo que trabalhem ao máximo para aumentar a receita. O homem, porém, diz que conhece uma passagem secreta e a levará para lá o mais rápido possível. Ele pega a mulher demônio e corre para as áreas rochosas da vila. Não há guardas ali, pois não há rota de fuga visível, mas ele descobriu uma que ninguém conhece e usa quando quer. Para a surpresa de todos, o homem esbarra em Dororo e Hayakimaru de novo, que estavam em patrulha noturna atrás do demônio. A mulher logo reconhece Hayakimaru como quem a atacou na vila, confirmando ser o monstro-aranha. Dororo então manda Hayakimaru capturá-la, pois ela é a sequestradora, e assim pegam a recompensa. Dororo diz ao gentil homem para sair da frente, senão ela o sequestra e o suga até secar, afinal é um monstro. Mas o homem surpreendentemente se põe na frente dela, protegendo-a, e diz que ela não fez nada de errado, pois é ele quem faz as pessoas sumirem da vila. Todos ficam chocados, mas ele explica que tem ajudado os aldeões a fugir por essa passagem secreta há um tempo. As condições de trabalho na vila são péssimas, e o senhor os força a trabalhar em terrenos perigosos, com quase nenhum dinheiro. Por isso ele os ajuda a fugir da vila, para que tenham uma vida segura e feliz. De repente, porém, um grupo de guardas chega, atraído pelas vozes altas, e parece pronto para capturar o homem e a mulher. 2 guardas correm para pegar o homem, mas a demônio vira Homem-Aranha na hora, os puxa, suga a força vital deles e parece recuperar a força. Hayakimaru saca a espada e corre para cima dela, mas ela joga seu pano branco, o prende com teias e foge.
Dororo o ajuda a sair das teias e ele logo corre atrás deles, seguido por Dororo, enquanto os guardas apitam, chamando reforços. A demônio leva o homem com ela sobre o penhasco, usando suas teias. Lá, o homem pergunta se ela mata os humanos que caça. Surpreendentemente, no entanto, ela responde que os humanos são uma fonte preciosa de energia para ela, então ela apenas suga um pouco de sua força vital, o que não os afetará realmente, e então os deixa em paz, para que possam se curar rapidamente novamente. Dororo e Hyakimaru chegam abaixo do penhasco e veem um monte de guardas no encalço do demônio. Pegam um caminho diferente, mas os guardas chegam primeiro e começam a atirar flechas no homem e no demônio. 2 flechas atingem o homem, que cai sangrando. Isso enfurece a demônio, que logo usa suas teias para selar a ferida e estancar o sangramento. Em seguida, bloqueia as outras flechas, captura vários guardas e se transforma num monstro de verdade. Ela agarra os outros guardas e tenta puxá-los, mas Hyakimaru a impede, cortando suas teias e atacando-a, decepando um de seus braços. Ela chuta Hyakimaru, ferindo-o, e ele cai no chão. Ela volta para o homem ferido, o verifica e diz para ele se manter vivo, pois ela o levará à próxima vila para um médico. Hyakimaru se levanta e aponta a espada, pronto para lutar. Ela se vira, percebendo que será uma luta até a morte, mas o homem diz para ela não tirar vidas. Hyakimaru nota que a alma dela volta a ser branca, em vez de vermelha, e ela simplesmente retorna ao homem, garantindo que ele está bem. Hyakimaru e Dororo os deixam sair da vila, percebendo que a demônio pode sugar um pouco da vida do homem para ter energia, e assim viverem juntos para sempre. Na manhã seguinte, eles pegam a estrada de novo, pois essa vila foi um fiasco total, e não ganharam nada. Alguns dias se passam, e Hyakimaru e Dororo procuram alguma vila onde possam descansar. Mas enquanto viajam por um terreno rochoso com várias fontes hidrotermais ao redor, Dororo pergunta a Hyakimaru se ele não sentia cheiro. Acontece que Hyakimaru ainda não recuperou o nariz, então ele nem liga para o fedor de produtos químicos e gases que saem da terra. Enquanto caminham, de repente vem um grupo de homens vestidos de branco, acompanhando uma garota. Parece uma procissão de casamento. Eles olham por um tempo e estão prestes a seguir em frente quando, de repente, um garoto emerge das montanhas parecendo o Inosuke, e mira seu arco antes de atirar uma flecha na procissão, que cai atrás deles, pois sua mira é uma bosta. O garoto rapidamente prepara outra flecha, mas Dororo o impede, gritando com ele por colocar a vida das pessoas em perigo sem motivo. Mas o garoto tenta empurrá-lo e atirar a flecha, mas é impedido mais uma vez por Dororo. O garoto lhe diz que eles vão casar a noiva com um monstro e ele não vai deixar isso acontecer. Dororo, no entanto, diz a ele para relaxar, pois eles são caçadores de demônios experientes e matarão o monstro por ele. Ele os leva à beira de um penhasco, mostrando uma vila envolta por uma enorme nuvem escura. O garoto diz que a nuvem é o próprio monstro, muito antigo, que tem incomodado as vilas vizinhas há séculos. Segundo ele, se a nuvem chega a uma vila, essa deve oferecer uma noiva. Só assim ela vai embora, senão devora todos. O garoto se apresenta como Saru e diz que a mulher vestida de noiva é sua irmã, e ele não pode deixar que o monstro a coma de jeito nenhum. Dororo olha e diz para não se preocupar, que eles resolvem, mas avisa que os serviços não são de graça e ele terá que pagar. O garoto diz que não é problema, e lhe entrega um monte de insetos junto com uma coisa amarela e brilhante. Dororo percebe que o garoto é um caso perdido e não tem como pagar, mas de repente nota que a coisa amarela brilhante era um pedacinho de ouro. Ele pergunta onde o achou e o garoto responde que encontrou num rio ali perto e tem muito que eles podem levar se derrotarem o monstro. Dororo fica encantado e diz a ele que eles aceitarão o trabalho. Eles sobem a colina e encontram uma mulher sentada em uma rocha usando um vestido branco, enquanto 2 guardas estão sentados por perto, impedindo-a de escapar, embora ela já esteja amarrada com uma corda. Dororo e Saru vão atrás da rocha e nocauteiam os guardas com porretes. Saru corre até a irmã, a liberta das cordas e diz que veio salvá-la, mas ela manda ele fugir, pois não vai sair dali. Se ela for, o monstro devorará a vila inteira. Dororo, porém, se apresenta e diz que não deixarão isso acontecer, que eles mesmos matarão o demônio. A garota parece descrente, perguntando como matarão uma nuvem. Mas Dororo responde que se ela come gente, deve ter boca e barriga, e Hyakimaru a fatiará em pedaços, acabando com o demônio. De repente, Hyakimaru saca as espadas e Saru comenta que o monstro está vindo. Uma nuvem escura o cerca e suga os 2 homens que estavam voltando à consciência. Dororo assiste horrorizado enquanto os homens caem do céu, pouco depois, picados em pedaços. Dororo grita para Hyakimaru atacar o monstro, mas ele não responde, pois não tem ideia de onde o monstro está. Para ele, a nuvem inteira parece vermelha e ele não consegue ver nada dentro dela, sem ter ideia de onde diabos o monstro está.
Foi a primeira vez que Hyakimaru ficou sem nenhum sentido, totalmente indefeso, sem saber o que fazer. Enquanto ele estava confuso, o demônio tenta atacar Saru, mas no último instante, a irmã dele pula no meio, o empurra e se sacrifica pela segurança dele. O demônio a devora na hora e voa, deixando apenas suas roupas brancas vazias, enquanto a nuvem negra se dissipa. Saru cai de joelhos, olhando para a peça de roupa, a única lembrança da irmã. Ele a dobra com cuidado e a leva de volta para a toca onde mora. Hyakimaru e Dororo o seguem. Dororo entra na toca e se surpreende ao vê-la cheia de coisas estranhas. Arco e flechas, paus, pedras, etc. Saru explica que seus pais morreram cedo, e desde então, ele vive ali sozinho, caçando, cozinhando e se defendendo por conta própria. Mas uma coisa que ele odeia neste mundo são os humanos. Eles vinham às suas montanhas, queimavam sua casa e mandavam ele ir embora, pois fariam vilas melhores ali. Os meninos até jogavam pedras nele, como se fosse um animal, o espantando. Mas um dia, ele se machucou enquanto passava pelas montanhas e estava sentado no chão quando uma jovem se aproximou dele, perguntando se ele estava bem. Saru estava obviamente desconfiado dos humanos, então ele imediatamente pegou uma pedra para se defender. Mas a mulher calmamente disse a ele para relaxar enquanto ela se sentava e cuidava de suas feridas, para que ele pudesse andar novamente. Desde aquele dia, ele começou a ir à vila apenas para observá-la fazer as tarefas diárias, pois isso lembrava de como é ter uma mãe. Ele então olha para Dororo e diz que vai se vingar, custe o que custar, com ou sem ele. Dororo, claro, diz que vão ajudar, mas sai e vê Hyakimaru todo emburrado, tipo adolescente emo, sentado atrás de uma rocha jogando pedras nas pedras ao redor. Dororo explica que Hyakimaru está triste e confuso, pois é a primeira vez que enfrenta um demônio sem poder contar com a visão. Saru e Dororo, porém, de repente avistam a nuvem à distância, pairando sobre a vila de novo. Dororo pergunta a Saru por que a nuvem ainda está lá, pois, segundo a lenda, ela deveria ir embora, mas ele responde que o demônio deve estar zangado porque eles tentaram roubar sua noiva. Dororo olha para Saru e diz a ele que se eles conseguirem tirar o monstro da nuvem para a luz do sol, eles terão uma chance de derrotá-lo, e decidem agir de acordo com esse plano no dia seguinte antes de irem dormir. Hyakimaru, porém, não conseguia dormir e remoía seu fracasso, mesmo sem ter o que fazer. Assim que a manhã chega, o plano de Dororo entra em ação, ele se disfarça com o vestido de noiva branco e senta na mesma rocha, esperando o demônio chegar. Pouco depois, o demônio chega e o cerca, louco para morder. Dororo foge e o provoca. O demônio o persegue, mas ele desvia do ataque. Antes que o demônio atacasse de novo, ele pula num pequeno buraco, se salvando, e sai por outro lado, fazendo o demônio persegui-lo mais uma vez. Enquanto fugia, no entanto, sua túnica fica presa em algumas rochas e ele cai, enquanto o demônio estava em sua perseguição. Dororo imediatamente sai de suas vestes e se esconde em um buraco, salvando-se por um triz. Depois disso, a segunda parte do plano começa. Saru, que observa tudo do penhasco, pega seu arco e usa uma flecha flamejante para atirar perto das fontes hidrotermais, onde o demônio estava rondando, tentando encontrar Dororo. Assim que a flecha toca o chão, uma enorme explosão acontece, cobrindo tudo em fogo, enquanto Dororo corre morro acima para testemunhar o plano em ação. O demônio está completamente em chamas e até as nuvens começam a desaparecer. Eles parecem muito felizes que o plano estava funcionando quando, de repente, o demônio se enrola firmemente, sufocando o fogo antes de liberar um monte de cinzas de seu corpo, criando uma enorme nuvem novamente. O demônio então se levanta de novo e estava prestes a atacar Dororo e Saru, que estavam totalmente expostos quando uma flecha o atinge. Ele se vira e vê Hyakimaru lá embaixo, que começa a atirar várias flechas nele. Mesmo as flechas não fazendo efeito, Dororo percebe que Hyakimaru usa o som delas atingindo o demônio para saber onde ele está. Assim que percebe que o demônio está perto, ele saca as espadas e pula no ar, cortando um olho do demônio, cegando-o enquanto ele cai no chão. O demônio, porém, se levanta de novo e o joga longe, antes de ir para acabar com ele. Dororo decide intervir e pula do penhasco com uma corda na cintura. Ele amarra outra ponta na cabeça do demônio e grita para Hyakimaru seguir sua voz, pois ele está na cabeça do demônio. O demônio tenta jogá-lo para longe, correndo por um monte de rochas, e um pedaço de rocha atinge Dororo na cabeça, nocauteando-o. Hyakimaru começa a gritar por ele, mas o demônio o atinge para longe mais uma vez. Ele saca as duas espadas, ainda gritando quando o demônio o ataca por trás. Ele consegue parar o ataque com a espada, mas o demônio começa a atingi-lo com os tentáculos ao redor da boca antes de jogá-lo para o alto. O demônio também voa para cima, decidindo acabar com ele quando Dororo volta à consciência e grita para Hyakimaru, dizendo-lhe onde está a cabeça do demônio.
Dororo desvia do ataque do demônio e esfaqueia um dos olhos restantes, dissipando a nuvem. Mas o demônio tinha duas cabeças, então a outra avança. Hyakimaru decide pular dentro da boca e o corta por dentro, matando-o de vez. O demônio é destruído em pedaços e todos caem na água. Saru corre até eles perguntando se estão bem, quando de repente nota a irmã também na água. Ele corre até ela e a segura, pensando que está morta, quando de repente ela começa a tossir e volta à consciência. Dororo e Hyakimaru também se levantam. A cabeça de Hyakimaru começa a doer e de repente seu nariz protético cai. No lugar, um novo nariz cresce. E ele logo cobre o rosto, sobrecarregado pelo cheiro horrível ao redor. Conforme prometido, Saru dá a Dororo um monte da coisa amarela. Mas ao abrir a mão, ele vê que é só um monte de porcaria, nada de ouro de verdade. Ele pergunta sobre o pedaço de ouro que Saru deu antes, mas ele responde que não sabe bem, só chama de coisa de ouro. Dororo solta um suspiro enorme, mas decide deixar pra lá. Uma mulher até lhe dá uma linda flor como presente de agradecimento antes de se separarem, enquanto nossos heróis recomeçam sua jornada pela estrada. E Hyakimaru não desgruda da flor, cheirando-a sem parar, como se nenhum outro aroma no mundo importasse para ele. Desde então, alguns dias se passaram, mas Hyakimaru não se cansou de seu novo olfato. Ele continua cheirando cada flor que encontra, e até agarra a cabeça de Dororo para dar uma boa fungada, sem qualquer cerimônia. Ele consegue se soltar, se erguendo, mas logo tropeça e cai no chão. Enquanto Hyakimaru completa sua virada, ele se levanta, mas é rapidamente derrubado de novo pela febre que o deixa tão mal, com o rosto vermelho como um pimentão, sem conseguir se firmar. Hyakimaru não perde tempo, o pega no colo e sai pela estrada, vagando sem rumo em busca de alguém que possa ajudá-lo. Ele pergunta a um transeunte se pode auxiliá-lo, mas a pessoa simplesmente o ignora e segue seu caminho, sem dar a mínima para a situação. Hyakimaru segue a pé e, por fim, encontra um jardineiro descansando à sombra protetora de uma árvore. Ele também pede ajuda ao jardineiro, mas este lhe diz que se quiser que a criança melhore, precisa levá-la a um médico o mais rápido possível, sem demora. Hyakimaru, por outro lado, não sabe o que fazer, então apenas se senta à sombra da árvore com Dororo, na esperança de que o frescor diminua a temperatura do corpo de Dororo. Felizmente, uma freira passa por ali naquele exato momento e pergunta sobre o estado de Hyakimaru com uma expressão de preocupação. Ela olha para Dororo e o leva de volta ao seu templo, onde o deita em um tapete de palha e começa a aplicar um pano úmido em sua testa, tentando baixar a febre. Dororo finalmente acorda, tenta se levantar na hora, dizendo à freira que, se não o fizer, Hyakimaru o deixará para trás e seguirá a viagem sem ele, sem pensar duas vezes. A freira, por outro lado, afasta seus medos, explicando que Hyakimaru só foi buscar mais água e que não abandonará Dororo de jeito nenhum. Ele recupera a compostura e espera que ela esteja bem, antes que ela pergunte sobre o paradeiro de seus pais, especificamente se ainda estão vivos ou já se foram deste mundo. Dororo conta a ela que seu pai e sua mãe eram líderes de um grupo de bandidos muito conhecido, com muitos seguidores, e que eram famosos por lutar contra os samurais. Eles costumavam se divertir a noite toda, sentados ao redor de uma fogueira, conversando sobre caçadas e guerras, até que uma noite, um bando de samurais atacou o acampamento deles, pegando-os de surpresa. O grupo de bandidos estava despreparado, e muitos foram mortos a tiros quase que imediatamente, mas conseguiram dar o alarme e a luta começou. Foi um confronto mortal, mas o pai de Dororo e seu melhor amigo conseguiram abrir caminho entre quase todos os samurais e saíram vitoriosos nessa escaramuça, aprofundando ainda mais sua amizade e laços. Várias noites depois, Dororo acaba perguntando ao pai por que ele odeia tanto os samurais, e ele responde que os samurais queimam seus campos, matam seus homens e destroem suas casas antes de levar suas mulheres e crianças como escravas, tudo em nome da guerra sem qualquer piedade. E é por isso que ele vai se vingar por cada família que foi destruída por um samurai sanguinário. Seu melhor amigo, no entanto, acaba falando e que lhe diz que já se vingou o suficiente, e que, segundo ele, deveriam se juntar a um dos senhores, pois seriam muito bem recompensados por isso. A mãe de Dororo, no entanto, se manifesta e diz ao sujeito que ele perdeu o juízo, pois isso vai contra a crença fundamental deles, e que jamais fariam tal coisa, porque esses senhores são os que iniciam as guerras e nem sequer acreditam que esses camponeses de vida simples valham a pena ser olhados. O sujeito tenta fazê-los entrar em razão, mas o pai de Dororo se transforma e dá um tapa daqueles no melhor amigo, dizendo para ele nunca mais tocar no assunto. Alguns dias depois, eles decidem iniciar um ataque a um acampamento samurai, e todos parecem estar em uma posição muito favorável, prontos para pegar os samurais totalmente desprevenidos. Eles iniciam o ataque, mas quase imediatamente os samurais conseguem se virar e os fuzilam, pois pareciam estar prontos para um assalto como este, e até sabiam de que direção o ataque viria. O pai de Dororo corre imediatamente para trás e pula sobre Dororo e sua mãe para protegê-los das flechas que se aproximam, enquanto várias flechas o atingem, ferindo-o gravemente.
Acontece que o melhor amigo acabou traindo a facção e contou aos samurais sobre o plano em troca de um perdão e uma alta posição. Eles cercam os 3 bandidos enquanto o pai de Dororo grita com seu melhor amigo por trair seu camarada. Mas assim que ele se levanta, é atingido novamente por uma saraivada de flechas na perna, sem chance de defesa. O melhor amigo lhe diz que a era dos samurais chegou, e que ele deveria usar mais o cérebro do que os punhos, dá um tapa em seu rosto com a própria arma e os deixa para morrer. O pai de Dororo e sua mãe continuam avançando, ficando cada vez mais fracos, pois não tem nada para comer, nem um pedaço de pão. Eles ficam com tanta fome que são forçados a procurar comida nos soldados mortos após uma batalha sangrenta. Um dia infeliz, eles estavam passando por uma aldeia quando avistaram um bando de samurais incendiando o lugar e atacando seus habitantes sem qualquer piedade. Isso enfurece o pai de Dororo, mas sua mãe acaba acalmando-o, dizendo para ele deixar pra lá, mas um dos samurais o nota e o reconhece, ordenando que os outros ataquem. Um dos homens o ataca, mas ele simplesmente usa sua naginata para espetá-lo como um espetinho antes que um bando de outros homens o ataquem em massa. Ele joga o primeiro atacante sobre os outros, derrubando-os, antes de arremessar uma espada perdida em 2 outros homens que atacavam, decepando suas pernas. Outro sujeito ataca e quebra sua naginata, mas ele consegue matá-lo também, quando de repente um dos soldados usa sua lança para perfurá-lo pelas costas, ferindo-o mortalmente sem chance de recuperação. Ele, no entanto, se vira e agarra o homem, impulsionando-se contra ele, apunhalando-o com a mesma lança, matando-o, mas morrendo no processo. Dororo grita pelo pai enquanto sua mãe tenta confortá-lo, mas agora que até o marido está morto, ela começa a ficar cada vez mais fraca, sem forças para seguir em frente. Eles caminham juntos por aldeias caídas, terras devastadas pela guerra e solo estéril, quando um dia, um estranho lhes diz que um bando de samurais está distribuindo rações no templo. Sua mãe o leva imediatamente para lá e entra na fila, quando de repente percebe que a pessoa encarregada é ninguém menos que o melhor amigo de seu marido, o traidor. Ele a nota e caminha em sua direção, zombando dela, e pergunta onde estava o marido dela, sorrindo, quando ela responde que ele está morto. Dororo pega uma pedra para atirar nele, mas sua mãe lhe diz para não fazer tal coisa de forma alguma. De repente, a pessoa que distribui a comida grita que a ração está acabando, e todos começam a se empurrar para conseguir um pouco. Sua mãe consegue avançar e implora ao homem que lhe dê algo para comer, mas o sujeito aponta que ela nem sequer tem uma tigela consigo para receber a porção. Ela simplesmente estende a mão em concha e lhe diz para despejar a comida ali. Ele parece surpreso, pois a comida está fervendo e não sabe o que fazer, quando de repente o melhor amigo se aproxima e lhe diz para dar a comida na mão dela e em nenhum outro lugar. Ele despeja a comida fervente na mão dela, queimando-a completamente, mas ela não solta a comida e simplesmente caminha para o lado e diz a Dororo para comer depois de ter certeza de que está fria. Mas alguns dias se passam depois disso, e agora sua fraqueza atinge um nível insano, enquanto ela tropeça entre os lírios aranha vermelhos antes de cair de exaustão, sem mais forças. Dororo implora para que ela continue viva e promete que nunca mais lhe pedirá comida, mas ela simplesmente lhe diz que o ama e fecha os olhos para um sono eterno. A pobre freira começa a chorar depois de ouvir sua história trágica, enquanto Hayakimaru lhe traz a água que ela tanto precisava, com um olhar de compaixão. 3 dias se passam depois disso e finalmente Dororo está se sentindo melhor, e eles partem em sua jornada mais uma vez. Hayakamaru e Dororo chegam à próxima cidade, que por acaso fica na região governada pelo pai de Hayakamaru, o que é uma grande coincidência. Ele não tem ideia disso, no entanto, e ao lado de Dororo, ele anda pela cidade, assistindo a peça sobre como o Lord Daigo derrotou um bando de demônios. Lá, eles acabam avistando o velho sacerdote, e depois que a peça termina, Dororo lhe conta o que aconteceu com Miu e os outros, com todos os detalhes. O sacerdote parece triste, mas quando perguntado o que ele estava fazendo ali, ele simplesmente responde que a região ao redor desta área está sofrendo muito. Mas este é o único lugar que ainda está em plena expansão, prosperando de alguma forma. As pessoas dizem que isso se deve ao Lord Daigo, pois ele capturou um bando de demônios em um santuário, o que fez Buda lhe dar sua bênção, e é por isso que esta área é tão próspera. Mas ele quer verificar isso por si mesmo, com seus próprios olhos. Dororo explica que eles estão apenas de passagem e gostariam de ver se há demônios por perto. Hayakimaru ouve 2 homens conversando entre si sobre algo, depois que eles se despediram e seguiram seus caminhos, sem perceber que estavam sendo ouvidos. A conversa é sobre algo relacionado a demônios. Eles se aproximaram e perguntaram sobre o que estavam falando, ao que um dos homens respondeu que há uma muralha dividindo essa região daquela que é adjacente a ela. Apesar do fato de que essas 2 regiões estão atualmente engajadas em hostilidades uma contra a outra, a lenda urbana afirma que a muralha já foi usada como fronteira em tempos passados. No entanto, durante o conflito, apenas uma única seção da muralha foi mantida graças aos esforços de uma poderosa corporação. Esta seção era conhecida como a lendária Muralha de Bamen. Contudo, agora está sempre cercada por demônios, e inimigos dos reinos vizinhos estão sempre estacionados ali, prontos para o combate. Se alguém tentar cruzar a muralha, os inimigos os matarão sem piedade. Dororo e Hayakimaru decidem fazer uma visita à muralha, então eles entram em um enorme campo que tem uma única e alta muralha erguida bem no meio, imponente e misteriosa. Eles se movem, avançando com cautela, prontos para o que quer que os aguarde do outro lado daquela imponente barreira, com a esperança de desvendar os mistérios que a cercam.